Convidamos o senhor Yuri Schmidt, da Abrem, para sua apresentação no painel Considerações e opções de geração distribuída com fontes renováveis. Boa tarde, meu nome é Yuri Schmidt, eu sou presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, Abrem. A nossa associação tem como missão representar empresas de recuperação energética de resíduos, reciclagem e logística reversa, dando tratamento adequado aos resíduos, que muitas vezes são um problema ambiental, mas que possui um poder calorífico para ser transformado em energia limpa e renovável. A Abrem é uma instituição filiada ao Global Waste to Energy Research and Technology Council, GWC, uma instituição de tecnologia e pesquisa proeminente que atua em diversos países, com sede no estado de Nova York, Estados Unidos, tendo por objetivo promover as melhores práticas de gestão integrada e sustentável de resíduos por meio da sua recuperação energética, conhecido como Waste to Energy. A Abrem foi fundada em 2019, nós temos sede aqui em Brasília, somos compostos por uma diretoria executiva, um conselho deliberativo, e temos como objetivo, então, representar essas empresas que estão todas na cadeia de gestão de resíduos. Esses aqui são nossos associados, até o momento, e ponderando aqui o panorama mundial de gestão de resíduos sobre as questões ambientais. O setor de resíduos ele responde por aproximadamente 11% total de gases de efeito estufa emitidos na atmosfera. E o metano é 25 vezes mais nocivo que o gás carbônico. O quinto relatório do PCC ele aponta que as usinas Waste to Energy, WTE, reduzem até 8 vezes as emissões de gases de efeito estufa e são consideradas usinas não poluentes, uma das formas mais eficazes indicadas para a mitigação do aquecimento global provocado por emissões de RSU. Os aterros sanitários, o problema é que nós precisamos de um novo a cada 10 a 15 anos e traz o risco de contaminação da água potável disponível no planeta, do solo e também a questão da saúde pública. O Brasil gasta 1 bilhão e 600, já atualizando o dólar aí, 1 bilhão e 600 milhões por ano tratando pessoas que tiveram contato inadequado com o lixo. Isso em 10 anos seria 16 bilhões. É um dado alarmante, dado que o resíduo, ele passa no estado de putrificação por vários anos, chega até 50 anos dentro desses aterros sanitários, lixões, e a forma ideal seria transformar em energia. Como vocês veem, o Brasil amarga um índice de destinar apenas 3,9% para reciclagem e compostagem. O restante, 96%, vai para aterros e lixões, sendo que 37% são lixões. Na questão da hierarquia dos resíduos, ou seja, no planejamento para gestão, na ordem de prioridades que você deve dar aos resíduos, nós temos ali a redução do lixo, a reciclagem, a biodigestão anaeróbia, compostagem aeróbia, e essas três atividades, reciclagem e a compostagem e a biodigestão, elas devem ser feitas com materiais separados na origem. Se há mistura desses materiais, como ocorre em quase todo o Brasil, por conta da inexistência ou muita pouca coleta seletiva, isso causa uma dificuldade técnica para a produção de energia e um elevado custo. Então, a viabilidade seria por meio da separação na origem. E não conseguindo isso, o ideal seria, antes do aterro sanitário, o waste to energy, ou seja, o tratamento térmico desses resíduos por meio de tecnologias conhecidas como gasificação, pirólise ou incineração. A mais utilizada em todo o mundo para resíduos misturados tem sido a incineração e a gasificação, a pirólise, para resíduos mais homogêneos. Depois nós temos aqui aterro com captura de metano para gerar energia elétrica, aterro com captura queimando no flare, ou seja, apenas fazendo um processo de queima sem gerar energia. E por último aqui, os dois modos que o Brasil mais utiliza, quase todos os nossos aterros estão nessas duas categorias, que aterro sem captura do metano, causa um problema de aquecimento global, e depois os aterros a céu aberto. Aqui o panorama mundial, 33% dos resíduos sólidos urbanos vão para lixões, 25% aterros não especificados, 14% reciclagem, 11% incineração, aterro com captura de gás 8%, compostagem 5% e aterro controlado 4%. Como vocês veem, o Brasil é 0% na incineração, a média mundial já é 11%. A reciclagem é 14% e o Brasil recicla 2%. Então, como vocês percebem, o Brasil está muito aquém dos parâmetros da média mundial de gestão de resíduos. Olhando para a situação da União Europeia, nós ficamos
menor ainda, né, na comparação, né? A reciclagem e a compostagem representa 47%, o aterro 24%, o waste to energy 28%. Nós olhamos aqui sobre a evolução dessas formas de tratamento, de disposição ambientalmente adequada de resíduos, né? Reciclagem e compostagem. Vemos aqui que os aterros eles caíram aqui 32% de 2001 a 2017, reciclagem aumentou 19% e o waste to energy aumentou 12%. Então, isso tudo se deveu a diretivas europeias de 99 e de 2000, que transformaram esse setor em um setor pujante, permitindo que tecnologias avançadas pudessem trabalhar em favor de benefícios ambientais, sociais e econômicos dos países membros da União Europeia. Olhando para o panorama do biogás, nós vemos aqui que de 2011 a 2017 houve aqui um aumento expressivo na capacidade instalada. Nós temos aqui 10 gigawatts ou 10 mil megawatts de capacidade instalada de usinas de biogás. Todavia, a maior parte, como vocês veem aqui, é da agricultura, né? E essa parte aqui é de aterros sanitários, em amarelo, aqui meio alaranjado, né? Aqui em marrom nós temos lodo de esgoto, né? Aqui agricultura, e depois em cima azul nós temos ali outras fontes, né? E depois desconhecidas. Então nós podemos ver aqui que a maior fonte mesmo é a agricultura e gás de aterro, né? E lodo de esgoto, né? A biodigestão ela tem uma participação bem inexpressiva no biogás da União Europeia de resíduo sólido urbano, né? Mais outros tipos de resíduos mais homogêneos e de fácil captura para geração de eletricidade. Olhando aqui para o panorama mundial também, sobre comparativo, né, sobre a utilização de waste to energy, que está em vermelho, reciclagem e compostagem em azul, e aqui os aterros sanitários. Vemos que os países que mais reciclam, né, que são os que estão em azul, são os países que mais estão incinerando resíduos, fazendo waste to energy com esses resíduos. E os aterros sanitários desses países são praticamente inexistentes, é apenas a cinza da incineração que são destinados para esses países. E o Brasil, como vocês veem aqui, amarga quase a última posição, né? Os primeiros são Austrália, Alemanha, Bélgica, Holanda, Suíça, Singapura, Suécia, Taiwan, Dinamarca, Japão. Então, são os países que têm os melhores índices aqui de gestão de resíduos. Olhando para o panorama aqui da União Europeia, nós vemos aqui, mundialmente são 2.430 plantas de tratamento térmico, incineração, gasificação e pirólise. E aqui na União Europeia nós vemos aqui, por exemplo, o Reino Unido tem 10 milhões de toneladas ano, são destinadas às usinas WTE, com 46 plantas, né? Isso aqui seria 1/8 do nosso lixo. Nós produzimos, como disse anteriormente, 80 milhões de toneladas por ano. Então, essa aqui é a situação da União Europeia, a quantidade de plantas, que é bastante expressiva. Olhando os países, Japão tem 1.172 plantas, muita gasificação em pirólise pequena, pequenos municípios que eles utilizam, por isso que tem uma quantidade expressiva de número de plantas. A União Europeia, 522 plantas, a China tem 339, Estados Unidos 87, Índia 22 plantas e Brasil 0. Mas vale ressaltar que a China tem mais de 70, 100 plantas em construção, a Índia mais de 50, então são países que estão crescendo bastante, os Estados Unidos bastante também. Então há um crescimento expressivo e o Brasil se encontra na situação de não ter nenhuma planta dessa natureza. Olhando o panorama da China, nós vemos como é que eles estão um crescimento expressivo. Né? Em 2010 e 2016, eles cresceram bem mais do que os países da OCDE. O OCDE está aqui em verde, em azul está a China. Né? Vocês veem aqui que biomassa e o WTE estão com um crescimento muito grande aqui, a participação, né? O adicionamento de plantas de 2014 a 2016. E hoje eles estão destinando 40% dos RSU para usinas WTE, reciclam 35% aproximadamente. E aqui no plano quinquenal, 13º, eles querem chegar a 50%, com 13 gigawatts. Para vocês terem uma ideia, 7,3 gigawatts, que é o que eles estão gerando hoje, equivale a 7,5% da demanda de eletricidade do Brasil, ou seja, meia Itaipu de geração, né? Olhando aqui para os atributos e preços das usinas WTE, uma questão relevante
é que as usinas termoelétricas mais limpas que biomassa e fósforo, ou seja, elas se situam no centro da cidade. O centro de Paris tem 3 usinas, por exemplo. Em Mônaco, a 600 metros do Palácio do Rei, tem uma usina WTE. É energia limpa, não há emissões consideráveis a ponto de você precisar instalar em outro local. Na União Europeia, as usinas WTE respondem por 1% do total das emissões de dioxinas e furanos, ao passo que os veículos passam de 35%. Então, são emissões irrelevantes no cômputo total e nos benefícios que elas trazem para a população. Porque uma usina termoelétrica fica no centro de carga. Então, ela se situando no centro de carga, como vocês estão vendo, isso é um atributo muito importante. É uma usina que tem um fator de capacidade, uma WTE 93%. Menor do que isso seria a gasificação pirólise, com resíduos diferentes, né? Mas as usinas mesmo de grande porte na União Europeia, elas são de RSU. E elas se situam nesse centro de cargas. Então, elas vão gerar 8.000 horas ano, parada programada de 1 a 2 semanas por ano apenas. Isso traz um benefício elétrico enorme para o sistema elétrico, porque você tem a estabilização da carga, dando mais confiabilidade e estabilidade. Porque são usinas que vão permitir que, quando as intermitentes solar e eólica, você tem a intermitência, elas vão trazer essa estabilidade, que elas vão gerar o tempo inteiro. Então, no momento que essas renováveis não puderem atender a carga, essas usinas vão poder atender, e você vai eliminar, vai reduzir, na verdade, a participação, a necessidade de usinas a carvão, a óleo ou gás natural, que são usinas termoelétricas largamente utilizadas no mundo inteiro para estabilizar a carga. No Brasil é 26%, 27%, na União Europeia, países chegam a mais de 50% da participação. A gente vê aqui que a receita de uma WTE, mais ou menos a tarifa municipal do lixo, né, vai de 60% a 120%, isso aqui, é claro, é uma estimativa, pode ser 25%, pode ser 75%, vai depender da composição da modelagem do projeto, né? Então, as usinas vão de 60% a 120%, que é mais ou menos o custo do aterro sanitário e custa essa média. A venda de energia elétrica também vai ser mais ou menos 50%. Então, assim, você tem 2 fontes de receita, né? E depois você tem essas receitas acessórias, que tem pequena participação, como energia térmica, escória e recicláveis. E aí o preço de venda de energia elétrica, né? Nós temos aqui, a gente fez uma média de alguns projetos que nós analisamos, chegando a uma média de 450. Talvez com essa crise hoje, tudo foi no começo do ano, a gente poderia falar em torno de 550, essa média, 500, mas o fato é que o valor talvez que a EPE calculou no passado, no resto ficou um pouco superado, daria para trabalhar um pouco menos. A EPE aponta em abril que esse preço seria 450, ou seja, o mesmo que nós estávamos calculando. E aí a gente fez um estudo, ABREM, de custos evitados. Se nós calcularmos os custos que são evitados, na transmissão seria R$ 37,00 o megawatt-hora. No transporte, R$ 300,00 o megawatt-hora, o transporte dos resíduos. Porque os aterros ficam a 150 quilômetros, às vezes, de uma cidade. Pelo menos 50 quilômetros, 30 já é a média, né? Então você reduz, porque a usina vai ficar no centro da cidade, ou bem próximo ao centro da cidade. Isso reduz bastante o transporte, né? E depois tem o custo da saúde pública, que a gente fez a transformação, né, de parâmetros de gastos totais, os resíduos que estão sendo considerados, e o preço da energia. Então, seria R$ 80,00 o megawatt-hora. Então, a gente chegaria em um custo evitado de R$ 417,00 o megawatt-hora. Então, considerando os 450, que foi o nosso parâmetro médio, nós teríamos um custo real de energia de R$ 33,00 o megawatt-hora. Ou seja, 1/3 da fonte mais barata no Brasil, que é a eólica e solar, que está numa média aí de R$ 100,00 o megawatt-hora. Então, o custo real seria esse. É claro que a fonte vai continuar custando 450, mas o governo precisa entender que tem que ter auxílio para essa fonte se viabilizar. Porque se ela não for viabilizada, eu vou continuar gastando R$ 417,00 o megawatt-hora. Ou seja, eu vou gastar em outros valores, em outros parâmetros, mas vou ter um dano à saúde, um custo de transporte desse resíduo e na transmissão dessa energia elétrica, porque a gente vai estar trazendo energia de longe, em vez de aproveitar uma energia de geração distribuída. Esse é o ponto que eu gostaria de chegar. Nós somos geração distribuída, porque nós nos conectamos à rede de distribuição. Pode ter usinas menores, de mini, micro geração, ou maiores, como a portaria 65, que permite usinas bem maiores, mas que são geração distribuída. E aí nós olhamos aí a substituição térmica fóssil. O Parque Termoelétrico Brasileiro, né? Nós temos aqui o dado do PMO, né, o Plano Mensal de Operação de março de 2020, ou seja, as usinas que foram despachadas nesse mês, 33% ficou acima dos 450.
E se eu ainda pegasse os 600 aqui, vocês podem ver aqui, né? Nós ainda teremos uma quantidade enorme, né? Quase 28% aí, ainda estaria 29% acima do valor que nós estamos considerando. Mesmo calculando R$600, que seria um valor bem elevado. Então, nós vemos que há uma questão de preço, né? E verificando isso, houve notícia recente do secretário de Planejamento Energético, Rei de Barros, que está sendo feito o primeiro leilão, né, para a contratação dessa fonte. E temos uma grande notícia, porque esse estudo foi entregue para o Ministério, foi apresentado pelo ministro Bento Albuquerque, mostrando que as nossas fontes são uma questão de preço também, além de ter elevados atributos elétricos e ambientais. Para concluir aqui, o novo marco de saneamento, né? Nós temos aí o fim dos contratos regulares de curto prazo, obrigação de licitação por meio de PPPs, concessões patrocinadas de 30 anos, cobrança de tarifa de lixo na conta de consumo de água, garantias financeiras por meio de Project Finance, que são permitidos por meio dessa tarifa, e não mais a taxa como nós temos hoje. Então, é possível remodelar todo o sistema de gestão desse serviço público de manejo de resíduos no Brasil. A questão da regionalização, ela agora é mandativa, com formação de consórcios públicos para ter escala, para fazer usinas de grande porte e reduzir custos. E tem os decretos de incentivo. Debêntures verdes para o saneamento foi incluído nas debêntures incentivadas, que já são das renováveis. Foi criado um comitê interministerial do PPI, né, para recuperação energética de resíduos. O saneamento de água e esgoto tem um potencial de 500 bilhões, pois o nosso é de 145 bilhões. Então, é um potencial enorme que o Brasil tem para dar a destinação ambientalmente adequada de resíduos. Eu agradeço a presença de você aqui, que nos está escutando, e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. A Abrem está de portas abertas para vocês. E quero só concluir, nós podemos chegar a 7% da demanda nacional de eletricidade. A Abrem quer revolucionar o setor de resíduos no Brasil e você está convidado a fazer parte dessa história conosco. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Yuri Schmidt, da Abrem, por sua apresentação.